vamos dar início a mais um Partilhas à Quarta, hoje com o tema Articulação Curricular e na mesma sequência que as outras Partilhas à Quarta vão ser apresentados dois projetos, um projeto que resulta de formação efetuada pelos laboratórios de aprendizagem e um segundo projeto que vem do projeto eTwinning. Então, começando aqui pelo primeiro projeto, que é uma janela para a cidade do futuro. Este projeto vai ser apresentado pelo Paulo Santos e pelo José Santos, ambos professores do agrupamento de escolas de Pinhal de Frades. Então, uma notazinha biográfica de cada um deles. O José Luís Santos é licenciado em Biologia e Geologia pela Universidade de Évora em 1993, quando terminou, leciona o grupo 520, Ciências Naturais, e é coordenador do Programa de Literacia de Informação e Comunicação. É formador nas áreas da tecnologia da informação e comunicação. Teve esse mesmo certificado através do reconhecimento do seu percurso formativo. Depois o professor Paulo Santos é licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na qual terminou em 1990, concluiu o curso de Valorização Técnica para a Administração Escolar em 2013 e leciona Geografia no mesmo agrupamento, no agrupamento de Pinhal de Frades. Exerce funções também de adjunto da direção desde 2010. E eu agora passava a palavra ao José e ao Paulo para partilharem o seu projeto, uma janela para a cidade do futuro. Podem partilhar o vosso... Vou aqui ativar os sons. Ora, uma boa noite. Boa noite. Estamos a ouvir Boa noite. Olha, em primeiro lugar, eu e o Zé queremos agradecer o convite que nos endereçaste, a ti em particular e à DGE de um modo geral, pela partilha desta experiência que resulta, no fundo, de uma formação que realizámos contigo, tanto no ano letivo 2017 e 2018, no âmbito dos cenários e histórias de aprendizagem. Portanto, e que eu, para já, agora deixo o Zé começar aqui a explicar aqui um pouco do que é que consistiu este projeto, para depois continuarmos a conversar. Ora bem, boa noite então a todos os participantes. Como o Paulo disse, este trabalho resultou de uma ação de formação, mas quer dizer, nós não aparecemos nesta ação de formação assim porque é mais uma ação de formação, foi mais uma necessidade que nós sentimos, sobretudo do trabalho que tínhamos na escola com os alunos e nomeadamente ao nível da articulação curricular. Este tema surgiu porque o Paulo é professor de Geografia, eu sou professor de Ciências Naturais, ambos na altura estávamos com uma turma de 8º ano e no âmbito da ação de formação pareceu-nos bem fazer uma articulação curricular. Para isso, na nossa escola começámos, uma vez que eu já tinha alguma experiência ao nível de coordenador TIC e digamos assim, da orientação das TIC na escola, o Paulo, enquanto membro da direção, achámos por bem, e a legislação estava a mudar um pouco no âmbito da flexibilidade curricular, e então resolvemos desenvolver um projeto com 2 turmas de 8º ano, uma turma do Paulo, da qual ele não era professor dessa turma, e uma turma minha, da qual o Paulo não era professor, ou seja, acabámos por envolver ainda mais 2 professores neste projeto, o professor de Ciências, que era da turma do Paulo, e eu tive que envolver o professor de Geografia, que era da minha turma. Isto para superar a primeira dificuldade, que era não tínhamos nenhuma turma em comum para desenvolver o projeto. Ora bem, os principais objetivos que nós tínhamos para este nosso trabalho tinha a ver, sobretudo, com o seguinte: no âmbito desta ação de formação, nós tínhamos que identificar dentro da escola o caminho que nós queríamos seguir em termos de aplicação das tecnologias. E para isso identificámos estes objetivos, sobretudo por causa de motivar os alunos
para as tecnologias de informação, isto é, começarem a utilizar adequadamente as ferramentas tecnológicas e, sobretudo, desenvolver as skills dos alunos a vários níveis. E para isso começámos logo por, entre aspas, envolver o conselho pedagógico. Isto é, que metodologias é que nós deveríamos desenvolver no agrupamento para atingir aqueles objetivos. E para isso havia ferramentas que nos foram dadas durante a ação de formação, em que nós pegámos nessas ferramentas e fomos começar a identificar o que é que nós somos enquanto agrupamento, enquanto escola, e que caminho é que nós queremos seguir. Para isso, há muitas técnicas de aplicar as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, sala de aula invertida, cenários de aprendizagem, há muita coisa aqui. Nós tivemos que ir buscar informação sobre cada uma delas e depois envolver o pedagógico, isto é, enquanto conselho pedagógico, o que é que nós devemos fazer? Introduzir as tecnologias, introduzir metodologia de trabalho de grupo, de projeto, o que é que nós gostaríamos? E então o conselho pedagógico utilizou algumas ferramentas que nos foram disponibilizadas pela Sónia e escolheram que devíamos trabalhar a metodologia de projeto, essencialmente, e pegar nas novas ferramentas tecnológicas, telemóveis, tablets, etc., e introduzir no processo de ensino-aprendizagem, isto é, desenvolver as literacias do século XXI e já de acordo com o perfil do aluno, uma vez que estava muito fresco, estava a ser trabalhado ao nível do conceito pedagógico. Portanto, foram as duas orientações que nos deram: metodologia de projeto e utilização de ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem. Ora, fruto disso, fomos fazer uma análise SWOT sobre os pontos fortes, ameaças e riscos que nós iríamos ter pela frente. Então, através da análise SWOT, tínhamos alguns pontos fortes que nos davam alguma confiança, sobretudo o aumento da motivação e participação dos alunos, o desenvolvimento do trabalho colaborativo, era aquilo que o conceito pedagógico falava muito na altura, trabalho colaborativo em sala de aula, ligar tudo ao perfil do aluno e às skills do século XXI e a ligação da escola aos problemas locais e do mundo. Isto aqui começou-nos, digamos assim, também a pensar um bocadinho, porque é que os trabalhos feitos pelos alunos vão ficar na sala de aula, porque não abri-los à comunidade? Isto surgiu-nos por iniciativa, portanto, dentro do grupo de formação, mas não nos pareceu assim tão irreal como isso. Vamos experimentar essa parte. E para isso dirigimos convites ao vereador da Educação para participar no projeto que nós estávamos a idealizar juntamente com os alunos e envolver os pais em carreira de educação. Isso para nós era um risco. O senhor vereador, que tinha o pelouro do urbanismo, iria participar ou não no nosso projeto, e aí, se não participasse, íamos ter, de facto, um grande problema. Poderia não poder, não é? Exato, e depois os pais. Como é que os pais iriam reagir digamos assim, à apresentação de trabalhos por parte dos seus educandos, dos seus filhos? Bem, idealizamos o cenário de aprendizagem e o nosso cenário é essencialmente sobre os problemas ambientais, é um tema que é transversal, quer à geografia, quer às ciências, como resolvê-los e nada mais, nada menos do que vamos começar por olhar para a nossa zona, para o local onde nós vivemos, os problemas que nós temos de sustentabilidade, de gastos energéticos, problemas ambientais, portanto, desordenamento do território, e vamos ver como é que podemos resolver isso, tendo por base os conteúdos que eles estavam a aprender em geografia e os que estavam a aprender em ciências e que se complementavam em termos de programa do próprio Ministério da Educação. E, portanto, iríamos no final ter como um trabalho, eles iam criar um modelo de uma cidade que seja sustentável, organizada, virada para todas as aprendizagens que eles iriam fazer durante o desenvolvimento do programa das duas disciplinas. Chegados aqui, os alunos tiveram que localizar inicialmente cidades boas e cidades menos sustentáveis do ponto de vista ambiental, identificar os problemas e resolver os problemas. Esse trabalho final que eles iriam apresentar, que seria uma cidade do futuro, com tecnologias que até poderiam não existir neste momento,
era esse trabalho que eles iriam ter que apresentar à comunidade, nomeadamente aos seus encarregados de educação. E daí, portanto, pegando agora aqui um bocadinho no que o Zé já disse, portanto, acabámos por idealizar para já o título, Uma Janela para a Cidade do Futuro, porque, eu vou só voltar aqui um bocadinho atrás, no fundo, as duas disciplinas, o produto teria que ser o mesmo e a ideia, até na altura sugerida aqui pela Sónia, era que eles fizessem uma cidade em 3D, se fosse possível, e depois daqui a um bocadinho mais à frente já falarei melhor sobre isso, e, no fundo, que idealizasse realmente a cidade, como é que seria uma cidade ideal, como é que seria uma cidade do futuro. E daí o título ter surgido, que era uma janela para a cidade do futuro. Eles começaram, em termos de pesquisa, foi-lhes dado sites para eles consultar problemas de cidades e tentarem perceber aí também a classificação que estas cidades tinham, ou seja, perceber aqui quais eram as que estavam a resolver alguns problemas ambientais, de que forma estavam a resolver e em que lugar é que estariam para tentar, a partir daí, fazerem a passagem para a cidade do futuro. As cidades foram estas, portanto, no fundo, 3 cidades bem classificadas, pelo menos naquele ano letivo, de forma sustentável. A cidade do Seixal, que teria que ser porque era a base de partida e identificar aqui os seus problemas, e uma cidade que está a ser feita nos Emirados Árabes Unidos, totalmente idealizada, se quisermos mesmo, a cidade do futuro, sem problemas ambientais. A fase de pesquisa, então, que eu estava aqui a referir, portanto, aqui são os alunos que estão a pesquisar, a consultar, a ler documentação sobre várias cidades para termos chegado a um conjunto de cidades que eles iriam então trabalhar, que já há pouco mostrei. Passaram depois, no fundo, para a localização, a começar pelo meio local de problemas urbanos, de problemas que eles identificavam na área da escola e na área de residência deles. Para isso, utilizámos uma outra ferramenta que foi depois também um pouco transversal ao longo do trabalho, que foi o Fingerling, em que eles permitiam ir buscar mapas, por exemplo, ao Google Maps, e inserir e fazer botões interativos onde eles explicavam os problemas e inclusive inseriam imagens desses problemas. Aqui são eles a discutir e depois, quando já os problemas estavam identificados, fizeram a discussão, colaboravam, trocavam ideias. Partilhámos também um Tricider, que chamámos Projeto EcoCity, onde eles foram dando as suas opiniões, fazendo votações, mostrando e debatendo, no fundo, todas estas questões que se estava a tratar. Num Padlet foram registando evidências do seu trabalho, com fotografias, com alguns comentários, e eles iam ali disponibilizando informação que depois toda a turma ou as 2 turmas poderiam consultar e basear-se para o seu desenvolvimento. E chegou o dia que o senhor vereador, que nós agradecemos também, a sua disponibilidade, que ele pôde vir e que lhes deu, no fundo, fez um retrato, no fundo, do Seixal, daquilo que estava projetado para o Conselho. Eles colocaram as suas dúvidas e os seus problemas e até chegaram a dar sugestões de melhorias, portanto foi muito interessante. Tiveram ali ainda 2 horas a debater com o senhor vereador e a partir daí eles, com base nessa informação, com base na informação que tinham, foram refazer. E aqui posso dizer que houve muita coisa a ser refeita e que eles fizeram muitas vezes. Houve o refazer sobre o refazer. Portanto, foi interessante o envolvimento. Mesmo aqueles alunos, teoricamente, com mais dificuldades, motivaram-se, estiveram interessados, pediam, ajudavam-se mutuamente, mesmo assistiam aos grupos, a irem ajudar outros colegas de outros grupos e a dar ideias. Portanto, foi extremamente enriquecedor ver esta colaboração dos alunos. Portanto, e acabaram por partir para a situação de fazer a cidade a 3D. Aqui tornou-se outra dificuldade que nós
não prevemos de início, mas que rapidamente vemos que a ideia era eles construírem a cidade num jogo que achámos nós que os nossos alunos, ou pelo menos teríamos alguns alunos com capacidades para o fazer. E muitos deles disseram logo de início, quer nas duas turmas, eu sei fazer, eu sei trabalhar, eu faço, eu vou construir. Que era o Minecraft. Nós não tínhamos condições na escola para ter o jogo e, portanto, não conseguíamos também dar aqui este apoio, precisávamos aqui da ajuda deles extra-aula e em casa para o fazer. A questão é que eles acabaram por confessar que não estavam a conseguir obter os resultados que nós próprios estávamos a ajudar. Ainda trouxeram uma amostra ou outra, mas não era aquilo que nós pretendíamos. E então acabaram por outros alunos, outros, mas dentro da turma, sugerir um outro jogo, eu próprio não conhecia, que é o SimCity, e que eles disseram que neste conseguiam, que era mais fácil trabalhar e conseguiam fazer. E eu depois já vos mostro o resultado, ou pelo menos um dos resultados, com várias propostas, e conseguiram aqui idealizar a cidade deles e explicar. E a explicação foi feita no fundo, apareceu em dois formatos. Os grupos que não dominavam o jogo e que não tinham forma de o fazer, continuaram a usar o Think Link, onde foram colocando mapas, colocando imagens e trabalhando e no fundo fazendo a montagem da sua cidade, portanto de qual este é um exemplo, mas outros depois fizeram então o tal filme ou os tais filmes no jogo do SimCity. E o grande desafio final foi, já pôr as imagens todas, foi mostrar aos pais. Portanto, aqui algum receio que os pais pudessem ou não aceitar, eles aceitaram naturalmente, até com facilidade. Houve depois no fim um grande convívio entre todos. Portanto, este é o nosso auditório modesto, portanto, em que eles montaram o palco, eu expliquei aos pais então o que é que eles iriam ver e depois algumas imagens dos alunos a explicar com os filmes, onde explicavam o que é que tinham no fundo idealizado para fazer. Queres, só para situar aqui uma coisa que o Paulo disse que é importante, é que nós estamos com a ideia de um produto, isto é, um jogo em que eles iriam materializar todos os seus conhecimentos numa cidade do futuro. E o que nós temos aqui na maior parte das imagens que estão projetadas. No lado esquerdo podem ver o nosso auditório vazio, mas com umas cadeirazinhas todas coloridas. Pois é que os alunos que não foram capazes de realizar o tal dito jogo, também tiveram um produto final. Houve quem fizesse entrevistas, houve quem fizesse dramatização com base nos conhecimentos que tinha obtido e esclarecidos posteriormente com o vereador. Isto é, acabámos por ter um produto final que foi uma apresentação aos pais, com o produto que efetivamente os alunos tinham comprometido connosco, mas nem todos os alunos tinham desenvolvido determinadas competências tecnológicas, não ficaram de fora. Eles, da maneira conforme quiseram, eles apresentaram e sentiram-se, digamos assim, envolvidos e trabalharam, colaboraram imenso e fizeram uma excelente apresentação, porque era esse no fundo o nosso objetivo, que utilizassem ferramentas, utilizaram outras, não utilizaram o jogo, não era fundamental e que ao mesmo tempo conseguissem explicar aos pais que problemas é que eles no fundo tinham sentido ao fazer o trabalho, que problemas tinham as cidades e apresentassem soluções e propostas, portanto, para as duas disciplinas e foi muito bom. Portanto, opiniões que no fundo depois a posteriori recolhemos. Portanto, é claro que eles acharam todos, de um modo geral, que o que foi novo foi as novas ferramentas na produção de trabalho, a forma de apresentação. Nenhum deles nunca tinha feito uma apresentação a não ser em sala de aula com o professor e os colegas da turma. Portanto, isso eles acharam novidade. Muitos disseram que foi ótimo e que adoraram aprender a pesquisar e a realizar o trabalho. Claro que há sempre aquele aluno que está mais habituado aos métodos tradicionais e que ainda vai dizendo que gosta de ouvir a explicação do professor. E agora eu precisava de minimizar. Continuam a ver, hein? Sim. Pronto. Só para... deixa-me então, é só pôr agora aqui um bocadinho dos filmes. Aqui clicar no sítio errado. Pronto. Esta olha, não estamos a ver.
Olha, desculpa, não estamos a ver, tens que parar a partilha e voltar a partilhar para o filme, se faz favor. Agora, deixa-me só então interromper, ir ao compartilhar, e agora quero aqui. Já vem agora? E senhora? Então deixa-me só voltar aqui, pronto, e recomeçar. Pronto. Este é então um dos filmes de uma das cidades que eles idealizaram. Está aqui os painéis solares, que era isso que depois interessava que eles mostrassem aos pais a forma sustentável, quer da energia, quer do tratamento de resíduos. Aqui é o tratamento de águas, ao menos é a forma com que eles fizeram, e depois pronto, toda uma cidade que eles colocaram como sendo sustentável, com muitos espaços verdes, com áreas de lazer, com habitações, com o centro da cidade que eles em geografia têm que desenvolver e com as suas funções, portanto alguns monumentos, portanto, não vou avançar, depois ficará disponível, mas muito interessante. E agora tenho que só interromper de novo, não é? A senhora foi partilhar agora, espera aí. Partilha, peço desculpa. E compartilhar a tela. Então, aqui. Diz. Ora bem, estamos a chegar ao fim da nossa apresentação. Nós temos aqui o link para o filme, deixa-me só repetir, desculpa lá. Parece então que foi um trabalho feito exclusivamente para a ação de formação e para a Sónia. Não foi. Um ano depois, portanto, neste ano, eu e o Paulo não temos conteúdos que sejam comuns. Eu nem sequer estou com 9 anos, o Paulo está com 9 anos. Neste momento, a parceria não se conseguiu manter. No entanto, todas as aprendizagens que nós fizemos com a Sónia em situação de formação, com os nossos colegas formandos desse grupo de formação, serviu para que nós desenvolvêssemos outros cenários de aprendizagem. Não conseguimos ter aquela articulação que muito desejávamos. A nossa escola está em mudança, estamos com semestralidade, estamos a adaptar-nos a outros modos de gerir a turma e gerir o ano letivo. No entanto, o Paulo, eu desenvolvi cenários de aprendizagem ainda no âmbito do 8º ano, porque estou com turmas do 8º ano, tive dificuldade em arranjar quem fizesse uma articulação deste comigo. O Paulo pode dizer a experiência dele ao nível do 9º ano? Eu ao nível do 9º, esta turma em concreto perguntou logo, vamos ter apresentação aos pais, portanto foi logo a primeira aula, foi logo a pergunta. Desenvolvi outro cenário de aprendizagem, que foi também muito enriquecedor e que os pais adoraram e portanto ficaram muito agradados. E é uma forma de trazermos os pais também à escola, sem ser sempre para fazer às vezes dizer coisas menos boas ou mesmo que sejam boas, mas sempre o mesmo ritual, não é? Dizer as notas, dizer comportou-se bem ou fez trabalhos de casa ou não fez, e portanto por aí fora. Muito bem. Ainda no âmbito disto que o Paulo estava a falar, a minha turma, que eu fiz o cenário este ano, quando chegamos à fase de apresentar aos pais, os pais vinham com outra perspectiva, porque já ouviram no centro de estudos, vizinhos, já tinham vindo assistir no ano anterior exatamente uma apresentação de trabalhos. Eles já vinham com outra perspectiva, vinham como se viessem para um casamento, vinham com uma gala para apoiar os filhos, para os trabalhos, e eles nunca tinham experienciado isto, só porque ouviram os amigos, os colegas, os vizinhos, porque já tinham passado por essa. Os pais vinham já com outra postura. Queriam, aliás, não houve um pai que faltasse à apresentação. Vieram todos, veio o pai e a mãe, quando podiam, mas todos os pais, todos os alunos tiveram representação dos encarregados de educação. Excelente, excelente, excelente. Olha, muito obrigado, José e Paulo, pela excelente partilha. E é só pedir-vos para interromperem. Eu tenho aqui já a minha. Muito obrigado pela excelente partilha que fizeram e pelo excelente trabalho que desenvolveram. Eu ia pedir que quem tivesse alguma questão, o Paulo e o José podem ir respondendo no chat e entretanto, mas no final depois iremos fazer uma questão a eles. Entretanto, passava agora a palavra à minha colega Ana. Boa noite.
Muito obrigada pelo excelente projeto que vocês apresentaram. Vocês disseram que queriam abrir à comunidade e não ficar na escola. Eu desafiava-os a criar um projeto e-twinning, porque não abrir à comunidade europeia? Está bem? Está bom. Pronto. Então, está aceito. Está aceito o desafio. Então agora vamos passar ao projeto e-twinning. Portanto, os professores que irão apresentar é os professores Ana Mel, Francisco Ferreira e Margarida Godinho. São ambos da Escola Secundária Amália Vaz de Carvalho. Ana Mel é mestre em Literatura e Cultura Norte-Americana, professora de inglês. O Francisco Mel Ferreira, licenciado em Geografia, formação avançada em Ciência Cognitiva. E a Margarida Godinho, mestre em Exercício e Bem-Estar e professora de Educação Física. Portanto, o ecrã é vosso, portanto, podes ligar o computador e pode iniciar a partilha. Ok. Ups, sim. Já podes, Francisco. Ora, só... Oh, estamos nas conclusões, é aborrecido. Bom, boa noite a todos. Gostei muito de ouvir a apresentação dos colegas. Depois terei alguma pergunta para fazer especialmente ao Paulo, mas no final. Ok. Agradecemos o convite que nos foi feito e eu acho que é importante nós esclarecermos uma coisa. Os projetos que nós vamos apresentar não são propriamente projetos e-twinning. São 2 projetos Erasmus+, um dos quais foi premiado pelo e-twinning pela utilização que foi feita da plataforma, mas realmente não são propriamente projetos e-twinning. O que é que nós gostávamos de apresentar, além de nós próprios? Para além de falar nos projetos, há 2 ideias de base que nós consideramos importantes. A nossa escola é uma das poucas escolas do país exclusivamente secundária, mas eu acho que aquilo que nós vamos dizer se aplica a todas as escolas e é a ideia da riqueza de conhecimento que uma escola engloba e que muitas vezes não é devidamente aproveitada. Na nossa escola nós temos cerca de 100 professores, temos 4 cursos científico-humanísticos, 4 departamentos, temos professores de áreas muito diversificadas e a primeira ideia que nós queríamos salientar é exatamente dessa riqueza que existe nas escolas. Isto são umas nuvens de palavras que nós fizemos para os nossos departamentos e que dá a ideia das dezenas de disciplinas de áreas completamente diferentes em que nós temos pessoas que são verdadeiramente especialistas. A imagem e o título Aprender a Várias Mãos também tenta contrariar aquela ideia que nós encontramos muitas vezes nas escolas, que aprender é aprender uma disciplina. E a aprendizagem é um conjunto, é uma coisa que é um instrumento que só se toca a várias mãos. E nos nossos projetos eu penso que esta ideia está presente.
Então, o primeiro projeto de que vos vamos falar, o tal que no início foi uma partilha e-twinning e durante muito tempo utilizou o e-twinning como ferramenta de comunicação e como lugar de armazenamento de recursos, chamava-se Creative Teaching and Learning, tinha 7 países, a coordenação era búlgara e o quadro dá um resumo das atividades que foram feitas em 2 anos, 7 reuniões, envolviam mobilidades de alunos, os alunos que estiveram envolvidos nas várias deslocações foram cerca de 80 e eu quero chamar a atenção do número de professores. Isto são o total de professores dos 7 países, mas claramente houve a preocupação de envolver vários professores de cada escola e vários professores de várias áreas disciplinares. Claramente o tema tinha a ver com ensino e aprendizagem, não era um conteúdo que ia ser abordado e realmente conseguiu-se envolver muita gente. Isto, como eu disse inicialmente, nós utilizamos o e-twinning e tem o link, podem ver ainda muita informação que lá está, mas já mais para o final do projeto acabou por ser desenvolvido um website de que eu queria mostrar só. Reparem, o menu tem muitas entradas, eu queria chamar a atenção especialmente destes workshops, porque ao longo de 2 anos foram feitos nas várias reuniões 48 workshops sobre áreas disciplinares variadíssimas, veem, TIC, História, Economia, Música, Drama, Geografia, Física, bom, imensas áreas disciplinares e em que havia uma preocupação. Devia haver workshops sobre ensino dinamizados por professores e a outra ideia-chave é que devia haver atividades desenvolvidas por alunos. Era a criatividade no ensino, mas também era a criatividade na aprendizagem e houve a preocupação de desenvolver atividades nas 2 áreas. Eu aqui queria só mostrar 2 exemplos. Houve realmente muito trabalho feito pelos alunos. Eu queria só mostrar 2 exemplos, não são propriamente o que eu chamaria articulação curricular. Eu diria mais que é colaboração multidisciplinar, são abordagens multidisciplinares e que surgem como oportunidades de aprendizagem que eu penso que é aquilo que a todos nos motiva. Aos colegas que apresentaram, aos colegas que estão a trabalhar nos laboratórios ou no e-twinning, aquilo que realmente nos motiva é tentar criar oportunidades, experiências, situações de aprendizagem diferentes. São 2 exemplos muito diferentes. Este, um episódio da Primeira Guerra Mundial, surgiu quase por acaso, porque numa das reuniões se celebrava a data da Primeira Guerra Mundial. Havia uma celebração da Primeira Guerra Mundial. E a ideia foi, então, cada país vai fazer uma apresentação sobre a sua participação na Primeira Guerra Mundial. 2 coisas curiosas. Os 7 países participaram em lados diferentes da Primeira Guerra Mundial. As suas populações têm experiência e memória
completamente diferentes e, curiosamente, no caso português, foram alunos, sobretudo de ciências e tecnologia, que desenvolveram o episódio relativo à participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Não foi, diria eu, nada complicado. Foi arranjar a bibliografia e dizer, com base nisto, vocês têm que investigar e criar um episódio que teria que ser dramatizado com base na participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Foram alunos de ciências e tecnologia com muito pouco conhecimento prévio de história. O outro exemplo era um tema, as doenças sexualmente transmissíveis, e isto também foi um grupo de alunos portugueses que fez uma apresentação com um quiz no final sobre doenças sexualmente transmissíveis. Se depois tiverem a oportunidade de ver, vão ver que há muita investigação e muita qualidade científica e de comunicação neste documento e também, como era aquilo que se pretendia, criatividade. São dois exemplos, encontram dezenas de exemplos de workshops, recursos desenvolvidos por professores, certamente, e alguns muito interessantes, mas também por alunos, e muitos com muito boa qualidade, e mais uma vez que mostram que criar as oportunidades de aprendizagem é um passo fundamental para que a dita avance. Entrando já no outro projeto, este exclusivamente Erasmus, o título é este, a alimentação à mesa da Europa, terminou este ano, a última reunião foi em Lisboa em maio e este tem um website que foi desenvolvido na nossa escola e por isso nós gostamos particularmente de mostrar este website porque eu acho que reúne muito do trabalho que acabou por ser feito no âmbito do projeto. Eu posso dizer que à partida a qualidade do projeto era elevada, mesmo enquanto projeto, era um bom projeto. Se conseguirem ver o que aparece aí no rodapé do site, aquilo que se pretendia era perceber que a alimentação, os hábitos alimentares, a cultura alimentar, era qualquer coisa, era um traço identitário muito importante na Europa. Mas, ao mesmo tempo, tentar compreender os aspectos da alimentação, desde os aspectos biológicos e ligados com racionalidade da alimentação, os aspectos da produção, das técnicas agrícolas que são utilizadas, da geografia da produção, mas também das decisões e das decisões políticas que se podem tomar ou não relativamente à alimentação em todas as fases, desde a produção até à produção de resíduos. Era claramente uma ideia interessante. No site que têm o link, podem encontrar muitos exemplos. Em cada reunião eram produzidos documentos sobre variadíssimos suportes que envolviam
questionários, recolha de informação, apresentação de informação, muito trabalho. Aqui, como veem, o número de alunos foi mais elevado porque isto aqui são as contingências dos próprios orçamentos dos projetos que neste caso permitiam envolver mais alunos e mais uma vez do nosso lado e também do lado dos outros países houve uma preocupação. Vamos envolver professores de artes, matemática, de física, de geografia, de educação física, de línguas. Isto, mais uma vez, é aprendizagem a várias mãos. As atividades foram realmente muito diversificadas. Claro que houve visitas a quintas, a lugares de produção. Nem na reunião portuguesa fomos visitar a Companhia das Lesírias. Este estábulo que aqui se vê é numa quinta na Alemanha. Estas fotografias são no Museu de Dublin e aquilo que os alunos estão a ver é quadros sobre alimentação, em que o tema da pintura é a alimentação. Aqui embaixo veem, depois dessa visita, cada aluno teve que fazer, com as qualidades que tinha, teve que fazer desenhos sobre alimentos. Ali temos alunos a fazer refeições. Aqui são eles em Lisboa a visitarem uma escola e a verem como é que se fazem pastéis de nata. E aqui são numa Câmara de uma cidade alemã a serem recebidos e a ouvir quais é que são as preocupações dos políticos relativamente à questão da alimentação. Estas reticências que estão neste diapositivo são muito longas. Se virem, há realmente muitas atividades. Eu não sei se a Sónia estava a apontar para o Food Walk, mas nós fizemos roteiros gastronómicos em 4 ou 5 cidades que eu acho que são, do ponto de vista gastronómico, mas também do ponto de vista geográfico, especialmente ali para o Paulo. Claro que o roteiro inclui um mapa com a localização dos vários pontos e informação sobre a história daquele restaurante ou daquela padaria. E também, claro, está a Margarida a dizer, e em cada sítio se provava a especialidade do local. Só para vos dar uma ideia, este Food on Europe's Tables foi um questionário sobre hábitos alimentares feito por um grupo de alunos portugueses e que eu chamava a atenção porque eram alunos de vários cursos científico-humanísticos e de cursos profissionais. Ou seja, a formação anterior era muito diferente e eles conseguiram trabalhar em conjunto, fazer um conjunto de questionários não negligenciável que permitiu comparar as preferências alimentares de jovens e adultos de uma maneira muito interessante. Este outro sobre práticas de sustentabilidade está muito bem feito. Claro que nós acompanhamos, tínhamos professores a acompanhar, a orientar a investigação dos alunos, mas temos aqui recursos com muita qualidade, em que, de uma maneira geral, tivemos aquelas preocupações de identificar a fonte das imagens, de todos os materiais que são
utilizados e que nos descansam um pouco quando no final do projeto aparecem aquelas perguntas. Não se esqueceram do copyright, não nos esquecemos. Obrigatoriamente os alunos tinham que incluir toda a informação. Distúrbios alimentares não eram as abordagens muito diversificadas, e alimentação no futuro é apenas um exemplo. Foram feitos vídeos em cada país fez um vídeo sobre como é que imaginavam que seria a alimentação no futuro. Isto é um vídeo feito em Portugal, que rapidamente se apercebem que a alimentação, o local preferido da alimentação é o laboratório, mas que traduz um pouco concepções de como é que será a alimentação no futuro. Já para terminar, conclusões. Tem aqui umas fotografias, aqui temos um ponto do roteiro gastronómico em Lisboa, experimentarem pataniscas de bacalhau. Aqui temos uma representante do Programa Nacional para uma Alimentação Saudável a fazer uma apresentação aos alunos, e aqui temos alunos a participar. Já eu queria só chegar às conclusões para depois vos mostrar um último documento. Mas a conclusão principal é esta. Estes projetos foram importantes porque nos permitiram criar, eu vou usar a expressão que eu acho que é a mais adequada, programas de aprendizagem. O que aqui está não é uma pequena experiência ou uma coisinha que a gente vá para fazer para uma viagem ao estrangeiro, como às vezes as pessoas pensam do Erasmus. Não, o que aqui está são programas de aprendizagem pensados do princípio até ao fim, com propostas de trabalho realmente permitindo abordagens multidisciplinares e praticar a colaboração entre professores, entre alunos, alargar o conhecimento. Muitos destes alunos, sobre uma parte dos temas tratados, conheciam pouquíssimo. Eu estou-me a lembrar de um trabalho muito bom sobre as cotas de pesca em Portugal, feita por uma aluna de um curso de Ciências e Tecnologia que, mais uma vez, não tem geografia de todo, e fez um trabalho em termos de investigação que deixa os currículos, os alunos com currículos de geografia muito para trás. Depois, este exemplo tem uma mesa de alunos de vários países e usarem da palavra, a possibilidade de dar a palavra aos alunos, e eles não fizeram outra coisa senão usá-la. E depois, um pouco aquilo que eu acho que é o sentido destes projetos Erasmus+, e que é viver a Europa em conjunto. E aprender é também isso. Eu vou só mostrar um bocadinho. Isto foi um trabalho que os alunos, foi o trabalho final na reunião em Lisboa, que era escrever uma carta a um político europeu sobre as preocupações dos jovens sobre a alimentação na Europa. O que é que deveria ser a preocupação no futuro? E isto é uma aluna portuguesa que foi escolhida como porta-voz do grupo de alunos e que está a ler a carta que, entretanto, a coordenação do projeto
feita por uma escola e por colegas alemães, enviaram para a Comissão Europeia e que, mais uma vez, vale a pena ler em termos de reflexão global sobre o tema. Margarida, passo-te a palavra e agora aos próximos 20... Ah, não pode ser. Já terminaram? Sim, já terminamos. Então, obrigada, Francisco e Margarida. Então, passaríamos agora Ana. Então, passaríamos agora às questões. Eu não vejo a Ana, por isso peço desculpa, não estava a vê-la. E não estou. Agora sim. Obrigada, Ana. Então, passaríamos agora parabéns. às questões. Sim, nós tínhamos combinado então, em primeiro lugar, parabéns, fantásticos os projetos, tanto um como o outro. Ana, tínhamos combinado, agora fazíamos as questões, podes entrar, claro. Então eu posso, se calhar, eu ia fazer uma questão ao Francisco e à Margarida e à Ana. Portanto, neste projeto os alunos aprenderam muito, eles aprenderam muito com estes projetos e-twinning e com Erasmus. Mas gostaria de saber como é que vocês articularam estes projetos com o Conselho de Turma. Boa noite. Estão-me a ouvir? Então, sim, estamos a querer. Bom, nós não podemos dizer que articulamos com o Conselho de Turma. Nós o mais importante é descobrir o perfil do aluno Erasmus+. E o perfil do aluno Erasmus+, baseia-se em autonomia e responsabilidade. Pronto, nós conhecemos os alunos e selecionamos-los, pronto, através dessas duas competências básicas. Desculpe, eu agora perdi da... Não, realmente nós, cada grupo de alunos era de várias turmas, de vários cursos. O que quer dizer que nós mantínhamos informado o Conselho de Turma, claro, mas o que informávamos era que o aluno ou 2 alunos da turma estavam a participar no projeto. Ou seja, a questão de articulação, por exemplo, curricular dentro do Conselho de Turma, eu diria que o projeto estava vamos usar termos geográficos, era uma escala diferente. Ou seja, a questão do Conselho de Turma era importante para nós informarmos os colegas do que é que se estava a passar, mas na prática transcendia um bocado as aprendizagens, chamemos-lhe, normais ou habituais que estavam a decorrer na turma. Agora, no final do ano, nós fizemos, em ambos os casos, apresentações à escola, aos encarregados de educação, em que todos os recursos desenvolvidos pelos alunos foram apresentados à comunidade e se viu o que é que eles estiveram a fazer. Agora, a articulação curricular dentro da turma não estava propriamente dentro das nossas preocupações, senão tínhamos escolhido uma turma. Sim. Uma última questão só. E como é que avaliaram esse trabalho nos conselhos de turma? Fizeram uma avaliação? Margarida. Houve uma avaliação. Como é que avaliaram? Feito pelos alunos. Bom, é assim, eu acho que essa questão é muito importante, porque se nós estamos a defender este tipo de experiências de aprendizagem, é um bocadinho complicado reconhecer que elas não têm um reflexo direto e imediato
na avaliação. Eu, nas classificações, que ainda por cima, em termos de secundária, é uma coisa que preocupa sempre muita gente. Eu vou só dar um exemplo que o Paulo certamente conhece, de um projeto de geografia que nós também apresentamos no Erasmus, que é o Nós Propomos. O Nós Propomos é um projeto organizado pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, em que alunos do país todo estudam problemas da sua área de residência e propõem soluções. É reconhecidamente um projeto com imenso sucesso, que mais uma vez cria oportunidades de aprendizagem que extravasam o currículo. E tem havido muitas discussões em muitos locais sobre como é que nós podemos incluir isso numa avaliação formal. Eu não tenho respostas prontas para o problema. Acho que não é simples. Eu acho que nós, professores que trabalhamos diretamente com os alunos, não temos grandes dúvidas sobre a qualidade do trabalho, mas em que medida é que isso se vai refletir numa classificação, a Margarida vai explicar. Eu não vou explicar com números, mas de facto nós começamos a ver que os nossos alunos do Erasmus, depois de passarem determinadas experiências, nós dizemos para irem falar com representantes do Parlamento Europeu, como eles foram, aonde, Ana? À Universidade Nova. De repente, nas apresentações da escola, vemos que são os nossos alunos que são selecionados para falar com entidades. Vemos que eles têm à vontade em falar em público, em serem autónomos, nós dizemos, olha, vocês têm que fazer isto assim, eles aparecem com o trabalho feito. Acho que acima de tudo uma grande autonomia, houve um grande desenvolvimento dessa competência da parte deles e também do desenvolvimento das tecnologias, porque depois têm que fazer trabalhos, utilizar novos instrumentos, e nós vemos que de facto, por exemplo, aquela Matilde que conhecemos no 10º ano, este ano é a melhor aluna do 12º ano e ela era uma aluna medianíssima. Pronto, e tem sido vários exemplos destes de alunos que deram grandes saltos qualitativos depois de terem estado neste projeto. De facto, boa noite. De facto, aquilo que a Margarida está a dizer e quando nós inicialmente dizemos, e é de uma forma um pouco, não é inocente, quando dizemos que o perfil do aluno tem que obedecer a 2 critérios, que é ser autónomo e ser responsável. Eles, de facto, eles são autónomos, eles já são responsáveis, mas são definitivamente autónomos e mais responsáveis ainda no final da vida do projeto, em que nós, portanto, tudo aquilo que a Margarida disse, nós de facto vemos e dá-nos muita satisfação vermos como os alunos crescem em termos de total, nós encomendamos, entre aspas, o trabalho e o trabalho aparece feito aí quase sem a supervisão do professor. Portanto, durante os 2 anos os alunos são muito supervisionados, são muito acompanhados, há reuniões semanais praticamente contínuas e chegamos a uma parte final e os alunos conseguem fazer. Isto são competências transversais que nós vemos que os alunos adquiriram de uma forma muito autónoma, muito forte, muito desenvolta e isto dá-nos imenso prazer também. Bem, posso, Ana? Pode, Sónia, já estamos em cima da hora. Já estamos, já. E eu agora apelava, claro, aqui ao poder de síntese do José e do Paulo. Mas eu gostava, pronto, o vosso projeto, obviamente muito interessante, mas eu gostava que vocês pensassem agora, que fizessem uma reflexão a posteriori, que é, se voltassem a implementar o mesmo projeto, o que é que, qual era a principal alteração ou algo que vocês sentissem de certeza que se voltassem a fazer, faziam de forma diferente?
Olha, eu fiquei maravilhado a ouvir os colegas e, portanto, as sugestões que vêm aqui do bate-papo levam para que vamos pensar seriamente e por aí. Respondendo à tua questão em particular, primeiro, é a questão da articulação e do trabalho colaborativo dentro da escola. Este projeto foi possível porque nós somos duas pessoas que nos damos muito mal, estamos sempre a falar mal um do outro e estamos sempre a ver se nos fugimos um do outro, como devem ter percebido. Mas é muito difícil, com a organização que a escola neste momento está a caminhar no âmbito das semestralidades, muitas vezes temos disciplinas que estão no outro semestre e às vezes há pontos em que as disciplinas e os professores têm que trabalhar em conjunto, na mesma secretária, com os alunos, no mesmo espaço, articulando, porque estamos a falar de miúdos com 13, 14 anos, não estamos a falar com miúdos que têm uma autonomia ao nível do secundário. E, portanto, quando conseguimos ter essa articulação, essa verdadeira articulação, tudo é muito mais fácil, porque conseguimos ter os pais connosco, conseguimos ter a autarquia connosco, conseguimos ter os colegas que vão perguntando o que é que está a passar com aquela turma, o que é que estão a fazer, e eu também tenho espaço para entrar no projeto ou não tenho, e traz tudo. Quando muitas vezes temos disciplinas que estão num semestre, outras estão no semestre seguinte, às vezes há ali um corte, mesmo que o projeto seja pensado para durar um ano inteiro, há ali um corte. Isto é, acabou as ciências, vai começar a geografia, o que é que fizeste? Fiz assim. Mas a partir desse momento o colega está um bocadinho sozinho e um bocadinho desamparado e vamos ficando por aí. Portanto, é esse o problema que neste momento nós temos. Mas pronto, mas perante este vosso projeto que envolveu as turmas, que envolveu os encarregados de educação, qual foi o impacto então efetivo que tiveram na escola? Sentiram que os colegas de outras turmas, porque nós vamos falando das coisas e deles vão... Isto é, não sentiram curiosidade de questionar? Sobretudo o seguinte... Professor, podemos trabalhar da mesma maneira como aquela turma está a trabalhar? Professor, nós também vamos entrar nesse projeto. Professor, não sei o quê. E este ano que estive só com uma turma a trabalhar a este nível, eu tinha outras turmas que me vinham ao pé de mim. Professor, para o ano nós também podemos fazer como o professor Paulo está a fazer ou como o professor já fez. Temos essa procura. Pronto. Vou tentar ser aqui também um bocadinho sintético pelo tempo, mas já deixa-me dar em primeiro lugar os parabéns ao Francisco, à Margarida e à Ana, excelente projeto, aliás definitivamente temos que avançar para o 8-Winning. Eu acho que, respondendo aqui um bocadinho à tua pergunta, o que falta aqui mesmo é irmos às cidades e tentar conhecê-las e alargar, levar os miúdos também às próprias cidades e conhecer, por aí. Em termos da escola, o Zé já falou muito das dificuldades que vamos sentir todos, um bocadinho por todas as escolas, suponho eu. De qualquer forma, houve realmente muita curiosidade. Nós, inclusive, estávamos a dar uma formação, ou demos uma formação o ano passado na própria escola, e muitas vezes os colegas pediam para nós pararmos, não te importas de contar, ou de vocês contarem o que é que vocês realmente fizeram e vocês explicarem aqui como é que fizeram e qual foi a experiência. Portanto, por muito que nós queríamos estar ali focados nos conteúdos da formação, eles procuravam muitas vezes fugir e levar-nos a falar um bocadinho sobre isso, sobre a experiência, o que é que tinha, e realmente vou pegar até um pouco o que o Francisco estava a dizer, o criar aqui situações de aprendizagem, criar realmente situações vividas pelos alunos é sem dúvida uma grande mais-valia para os alunos realmente aprender, tornar efetivo realmente as aprendizagens. E, Sónia, deixa-me confessar que neste momento, e penso que o Zé sentirá o mesmo, e outros colegas, que isto acaba por ser um bichinho que se vai pegando, cada vez é mais difícil dar uma aula dita tradicional, em que temos o PowerPoint, temos um vídeo fantástico, fabuloso, mas em que os alunos apenas estão a olhar para nós e a ouvir-nos. É o colocar o aluno como o centro da aprendizagem e ser ele a produzir a sua aprendizagem dentro das nossas salas de aula. O Francisco tocou precisamente fruto de uma questão que foi colocada, tem a ver com a avaliação.
os miúdos desenvolvem competências muito para além do que nós formalmente estamos a avaliar. É uma coisa incrível. Faz-me lembrar essa menina que a colega falou, que era aluna mediana no 10º e é muito diferente no 12º ano. Isto é, nós este ano pegamos nos miúdos e dizemos: eu preciso que façam isto assim, que ideias? Bem, as ideias surgem, eles trabalham a um ritmo, nós temos coisas projetadas para um determinado tema, eles às vezes fazem em metade do tempo com qualidade, porque sabem que no final são responsáveis por aquilo que estão a fazer. E nós depois, em termos de instrumentos, às vezes ficamos aquém do que é que queremos avaliar. É um trabalho de projeto, ok, tem estes descritores, está bem, ok, ficas por aí. Mas os miúdos avançam a um ritmo espetacular. Muito bem, olha, muito obrigado às duas partilhas, que foi mais uma vez uma excelente partilha. Só tenho a agradecer. Ana, alguma... Não, eu queria agradecer também pela partilha, foi excelente. E não se esqueçam, daqui a um mês temos a sessão de setembro, no dia 10 de julho. E obrigada e boa noite. Muito obrigada. Boa noite e obrigado. Obrigada.